Salve, salve, alunos do 7º ano! Como estão vocês? Meu amigo, muita alegria e satisfação estar aqui na sua timeline, na sua TV, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso convite é muito especial. Pega aí teu caderno, tua borracha, teu lápis, caneta. Se acomoda aí num lugarzinho aconchegante da tua casa, tá bom? Seja em casa dos parentes, da titia, do tio, do padrinho, da madrinha, mas vamos assistir aula de português, seja pela TV, seja pelo celular, através das plataformas, hein, que estão aí alocadas nas nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar, galera, a concordância, a relação de concordância, dentro do processo oracional, dentro do processo frasal, nós temos uma relação de concordância. Entre quem? Entre quem? Meu amigo, entre o sujeito e o verbo. Essa relação de concordância, vocês já vão tendo intimidade com ela, porque vocês vão levar isso para o resto da vida. Vocês vão precisar disso para responder as provinhas externas que vocês vão estar submetidos, que são os simulados, né? E vão também estar precisando disso mais na frente para quando vocês forem fazer o exame que vocês fazem quando saem do ensino fundamental, tá certo? Que é a prova SAEB. Essa relação entre sujeito e verbo é uma relação muito perigosa. A gente tem que ficar muito atento, em especial em se tratando da concordância. Essa diferenciação de singular e plural. Vem com a gente, vamos para a aula, que a aula tá bacana. Conforme combinados, nós vamos fazer aqui um apanhado teórico, primeiro, da relação de concordância do verbo, beleza? Com o sujeito. Essa relação de concordância com o verbo é para analisar justamente os efeitos de sentidos decorrente do uso dos variados tipos de sujeito. Nós, nas aulas anteriores, apresentamos para vocês sujeito composto, sujeito simples, sujeito oculto, sujeito indeterminado, orações sem sujeito. Então, quando há essa variação entre sujeito simples e sujeito composto, essa variação de sujeito indeterminado e sujeito oculto, a gente vai precisar, sim, dominar essa relação de concordância, tá bom? Por isso mesmo, mais esse reforço. Teorizando um pouco, porque essa é a nossa proposta, primeiro ficar nessa teoria, para depois irmos para os exercícios. Vamos ver o que é que diz o estudo da concordância. O estudo da concordância representa um poderoso instrumento para se produzir e interpretar textos de acordo com as normas da variante padrão da língua. Então você tem que dominar a concordância justamente por isso. Eu não lhe falei ali, no momento da apresentação da aula, que você vai precisar disso para N exames externos pelos quais você irá passar? Prova de menor aprendiz para conseguir um emprego, os simulados da nossa grande SEMEC, a prova SAEB daqui a 2 anos, vocês vão passar por ela, sem falar também nos exercícios e atividades que o professor está colocando aí no Mob Família e que também lhe oferece via WhatsApp. Você vai precisar desse domínio, justamente porque a língua ela não é só informal, a língua ela não é só coloquial, a linguagem é também padrão, ela segue uma norma, uma diretriz da gramática normativa, tá bom, meu querido? Concordar adequadamente o sujeito com o verbo ou o adjetivo com o substantivo pode tornar o texto sem ambiguidades. Então, beleza. Então, uma das maneiras, ou melhor, uma das finalidades de dominar a concordância é justamente para eu evitar deslizes de ambiguidade, deslizes na concordância que vai provocar N outros problemas, como de entendimento do texto ou deixar o texto ambíguo. Tá bem? E essa relação é interessante porque ela não acontece somente entre verbo e seu sujeito. Também essa relação de concordância acontece entre os nomes, portanto, ficar atento aí quando determinado adjetivo se relaciona com substantivo, ele deve se adequar, ele deve concordar em número, não é? Em singular e plural, com o substantivo ao qual ele se refere. Então, ficar ligado quanto a isso. Isso é concordância. A regra geral é bem simples. Está aí na tua tela. A regra geral diz: o verbo concorda com o sujeito. Gente, é uma regra geral.
É claro que vai haver vezes em que você vai ver algumas figuras de linguagem, a situação da língua conotativa, em que o autor, o leitor, o autor preferiu explorar esse universo conotativo da língua e ele vai burlar essa regra. Mas isso, lhe repito, é no universo coloquial, é no universo da linguagem informal que essa regra vai ser burlada, vai ser ultrapassada, vai ser ferida. Aí, claro, se é no universo das figuras de linguagem, vai se admitir isso por conta desse processo que a língua ser variante, ela variar em determinadas situações. Mas em se tratando de linguagem formal, nós vamos manter essa aqui, viu? Essa é a regra geral. O verbo concordar sempre com o sujeito, em número e pessoa. Olha aí o exemplo interessante. Está na nossa atividade, é só apenas um. Eu tirei um print da atividade que está aí nos materiais que o professor com certeza já colocou para você, tá bom? Os sintomas da Covid podem ser confundidos com um simples resfriado. Olha só o verbo. O verbo está no presente plural, beleza? Veja só que ele está na terceira pessoa do plural, presente do indicativo, e ele diz assim, ó, os sintomas da Covid podem ser confundidos. Então, esse pode tem relação direta com os sintomas, né, que é o núcleo do sujeito. Né? Da Covid é um adjunto aí, que está caracterizando aí sintomas. Então, veja que o interessante é que o núcleo está no plural, por isso o verbo no plural. Veja essa outra ocorrência mais curta, agora com o verbo ser. Se você observar, os políticos são mentirosos. Veja que aí há duas concordâncias ao mesmo tempo, tanto do verbo como de um adjetivo. Veja que mentirosos está no plural porque está concordando com o núcleo do sujeito políticos, também no plural. Então veja que essa relação de pluralidade ela deve ser mantida dentro desse processo de formatação da língua culta, da língua gramatical, da obediência à norma padrão da língua, beleza? É a regra geral, verbo concorda com sujeito. Está aqui o verbo. Verbo ser, concordando com políticos, por isso está dizendo são. Verbo poder, concordando com os sintomas, que está no plural, por isso o verbo poder aí também foi para o plural. Não é simples, pessoal? Agora é claro, vai haver algumas pegadinhas, algumas artimanhas, alguns labirintos pelos quais você vai ter que saber sair. E é aqui onde entra a nossa função como professor, fazer com que você saia desses labirintos. O primeiro labirinto, que burla um pouco essa organização direta, simples, de sujeito e predicado, vai ser quando o seu sujeito composto aparecer antes do verbo. Mas também vai haver momentos em que o sujeito vai estar depois do verbo. E é justamente nessa mudança de ordem direta para ordem inversa que você pode ser pego de calças curtas, tá bom? É uma expressão para dizer desprevenidos. Então veja só, é nesse momento em que você tem que saber sair do labirinto. Vamos ver aqui. Aqui fica fácil, né? Porque está na ordem direta. O coordenador e o gerente. Então, como são duas pessoas, dois núcleos. Isso nós trabalhamos na aula anterior, os tipos de sujeito. E vocês sabem que existe aquele que tem dois núcleos, é chamado de sujeito composto. Então, eu tenho um sujeito que é com a função de coordenador e um sujeito na função de gerente. Se são os dois, eu não posso dizer o gerente, o coordenador e o gerente entrou, porque vai tornar ambíguo. Nós vamos ficar sem saber quem entrou. Será que quem entrou foi só o gerente? Será que quem entrou foi só o coordenador? Então, para eu entender que os dois entraram, é claro que eu tenho que fazer a concordância desse sujeito composto. Então, o coordenador e o gerente entraram na sala de reunião juntos. E o próprio juntos me dá maior força contextual de que ambos executaram a ação verbal. E se ambos executaram a ação verbal, notadamente o verbo tem que ir para o plural, por isso está entraram, né? Entraram. Cuidado, pessoal, vocês têm a mania de confundir entraram com entrarão. Aí vocês mudam o tempo verbal. Entrarão, a tio é futuro.
Aqui do jeito que está, não é? Nós estamos falando aí do passado. Beleza. Vamos para a próxima ali. A próxima gravurazinha. Se o sujeito composto aparecer depois do verbo. Olha, não mistura as coisas, gente. Aqui o tio Rufino ensinou, e sem pirar o cabeção aí, ó. O tio Rufino ensinou a ordem direta. Simples, é mais fácil entender. Eu compreendo vocês. Agora nós estamos mostrando ali mais na frente, agora um pouco dessa inversão, da ordem inversa. Infelizmente nós temos que entender que o português vai e volta. Sobe em cima, desce embaixo, digamos assim. Então aqui nós estamos falando agora, se o sujeito composto, que é o mesmo caso aqui, aparecer depois do verbo, o verbo concorda com o mais próximo. Ah, entendi, professor Rufino. Então eu poderia dizer, entraram ali, vamos usar aquele exemplo ali mesmo. Compareceu o professor e alguns alunos. Ali é porque é o seguinte, se tu observares, o sujeito é composto. E aconteceu de que um dos núcleos está no singular, não é? E um dos núcleos está no plural. Qual é o núcleo que está no singular? O professor. Professor. É um núcleo no singular. O outro núcleo que compõe esse sujeito está no plural. Quem é? Alguns. Alunos. Alunos. Pronto. Alunos. Então nós temos um núcleo pluralizado e um núcleo singularizado. Então o que é que eu faço? A regra diz, se o sujeito composto aparecer depois do verbo, o verbo concorda com o mais próximo. Então quem está mais próximo? Professor. Está mais próximo do verbo compareceu. Então, se eu dissesse na ordem direta, o professor e alguns alunos, eu ia poder manter compareceu? Não, porque a regra está aqui. Se está antes e é composto, não tem conversa. O verbo sempre no plural, beleza? Nesse caso ali, o sujeito é composto, porém, entretanto, todavia, o sujeito foi colocado depois do verbo. Então, eu concordo com o mais próximo. Professor Rufino, e agora, cara? E se fosse assim? Alguns alunos e o professor. E se a expressão alguns alunos viesse primeiro? Aí o verbo ia ficar compareceram, né? Ia ficar compareceram alguns alunos e o professor. Então, a regra pede que eu concorde sempre com o mais próximo. Como o mais próximo é singular, o verbo é singular. Se caso alguns alunos estivesse aqui no lugar de o professor, aí eu tinha que dizer compareceram alguns alunos e o professor. Beleza, pessoal? Eu não vejo complicação nisso aí, não. Só, claro, para a idade de vocês, precisa-se ter um pouco mais de atenção para que vocês não misturem as tintas, beleza? Vamos avançar mais um pouco. Olha aqui mais dois casos. Nós apresentamos ali os dois primeiros casos, fácil, não foi? Ninguém ainda não esqueceu, não. Nada de esquecer. Viu uma mosca na mesa, foi para o mundo da lua, já esqueceu o que é isso. Concentração. Se o sujeito for composto de nomes de pessoas e aparecer depois do verbo, o verbo vai para o plural. Como é, professor? Deixa eu fazer o print aí, eu não entendi direito. Repete, professor. Se, né, condição, se o sujeito for composto de nome de pessoas, entendi, Luísa, Pedro, Maria, João, né? E aparecer depois do verbo, o verbo vai para o plural. Então vamos ver aqui como é que ficou. Chegaram primeiro Marta e Sérgio, depois Gustavo e João. Entendi, professor. Então vamos lá. É uma regra parecida com a segunda lá. Primeiro, porque primeiro está aparecendo o verbo e depois está o sujeito. É assim que a gente organiza a nossa mente, viu, pessoal? É uma regra parecida com aquela lá. Primeiro está aparecendo o verbo. Só que o que acontece agora? O que acontece? Acontece que lá na primeira regra, professor, que começa a embaralhar a nossa cabeça da gente, nos colocar em um labirinto, a gente vê que o sujeito composto não está sendo formado por nomes.
próprios de pessoa, que é já um elemento novo aqui. O sujeito está pós-posto ao verbo, depois do verbo, porém, entretanto, há uma diferençazinha, professor, porque agora o sujeito composto é todo ele formado por nomes próprios. Então já é uma outra regra, né, professor? Exatamente. É assim que a gente fundamenta, organiza o nosso cérebro para a gente sair desse labirinto que é o português. Então tu observa que aqui eu não vou poder optar por chegou, primeiro Marta e Sérgio. Não vou poder optar, porque a regra me pede, não é? Que eu leve o verbo para o plural se os nomes, se for de nomes, composto de nomes de pessoa e aparecer depois do verbo aí. Então vai ser sempre chegaram, porque são duas pessoas, até mesmo para evitar a ambiguidade, eu entendo até porque é. Porque eu vou ficar sem saber quem chegou primeiro. Ah, quem chegou primeiro foi só o Sérgio, então? Ah, quem chegou primeiro foi só a Marta, então? Não, para eu dizer que os dois chegaram, por isso eu tenho que pôr no plural. Fica fácil entender assim. Depois, Gustavo e João chegaram também. Chegaram, depois chegaram, aí se o chegaram eu trouxer para antes do sujeito, eu vou manter sempre o verbo no plural, porque o sujeito composto é formado por nomes de pessoas. Vamos ver aquela regra ali, ó. Se o verbo indicar reciprocidade, ou seja, uma situação em que o sujeito age, mas também recebe a ação, o verbo fica no plural. Como assim? Vamos ver o exemplo. Cumprimentaram-se, olha, estão cumprimentando até no novo estilo, né? No novo normal, que é de longe, sem abraço e sem beijinhos. Então só, nem se quiser, deram o soquinho, né? Cumprimentaram-se o segurança e a recepcionista. Entendi. Por que há reciprocidade? Porque o primeiro sujeito executa a ação, não é? E ao mesmo tempo recebe a ação de um segundo sujeito. Então o primeiro sujeito executa a ação de cumprimentar e também esse sujeito vice-versa, né? Esse sujeito recebe essa ação. Da mesma forma, a recepcionista, ela tanto executa como recebe a ação. Então, por isso, nós vamos manter o verbo no plural, porque cumprimentaram-se, aí esse é um pronome recíproco, não é? Dá a ideia de reciprocidade, e como são duas pessoas fazendo a ação e recebendo ao mesmo tempo, presta atenção que essa é a pegada. Elas fazem, esses sujeitos fazem e recebem, fazem e recebem ao mesmo tempo. Por isso, para não deixar ambiguidade, Alvino, mas não é nome de pessoas aí, segurança, recepcionista não é nomes próprios como é aqui, sim, mas a regra pede quando ocorrer essa questão da reciprocidade. Eles estão fazendo a ação ao mesmo tempo e recebendo também ao mesmo tempo. Legal, Alvino. Complicadinha essa regra, né? Vou estudar um pouco mais. Pois é a concordância do verbo com o seu sujeito. Isso é a concordância verbal, em número e pessoa. Regra geral você já conhece, o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Estou só reforçando, galerinha, para quando a gente ir para os exercícios, você não ficar aí voando. Né? A regra básica é essa. O gerente falou, se é só um gerente, se é só um, se é só o gerente, né? Eu digo, falou com o chefe. Agora, se eu botar gerente no plural, obviamente o verbo também tem que ir para o plural. Se eu dissesse os gerentes, então é os gerentes falaram com a chefe, né? Com a chefe, ou com o chefe, desculpa. Faltou o A ou o O. Então, os gerentes, o gerente falou com o chefe. Sujeito singular, verbo singular. Vamos ver esse outro. A secretária e suas amigas. Aí eu tenho aqui um sujeito pluralizado por dois núcleos. Como é que ficaria? Não é? Para eu não criar ambiguidade, eu tenho que entender que se é tanto secretária como amiga fizer a ação de comparecer, de não comparecer, desculpa, então eu tenho que botar no plural, porque foram as duas que fizeram essa ação de não comparecer. Porque se eu dissesse a secretária e suas amigas não compareceu à festa, vai estar uma discordância, né? Porque se eu botar no singular, vai entender que é só secretária, logo porque suas amigas já são muitas pessoas. Então, quando eu digo não compareceram, já entrou todo mundo.
entrou tanto as amigas que já estão no plural, né? Como entrou também a secretária nesse bolo aí. Então, essa ambiguidade é resolvida, beleza? Então, verbo no plural. Agora veja, né? Existe o coloquialismo, e aí eu trago isso porque você pode muitas vezes ser pego nessa confusão. Porque há alguns exames que vai trabalhar também esse universo, não é? Da variedade informal. Até aí eu te apontei a regra que vai ser obedecida na linguagem padrão. Mas existem recursos intencionais através de anúncios publicitários, através de canções. Vocês vão já ver aqui uma muito louca, né? Porque ela é louca mesmo. A canção parece que está sendo cantada por alguém que está fora de si. E aí, nesse anúncio, não é que a pessoa que o produziu não conheça português, não. Ele usou mesmo de forma proposital, tanto lá na música que eu vou mostrar, tá certo? Como aqui. Primeiro, ele usou uma expressão própria da linguagem coloquial. E, por vezes, vocês usam essa expressão a gente nas conversas de vocês. Eu tenho um amigo que ele usa sempre o a gente vamos. Não, compadre, a gente vamos, vai dar certo. E realmente no coloquial é muito bonito isso aí, não é? Porque na linguagem formal, porque ele faz a concordância do a gente vamos com a ideia de ser eu e ele, a minha esposa e a esposa dele, então de serem 4 pessoas. Então ele faz essa concordância com a ideia. Então o a gente vamos, do ponto de vista coloquial, é aceitável. Para alguns até agride os ouvidos, mas do ponto de vista da escrita, o a gente vamos não existe, viu? É a gente vai. Aí aqui nesse anúncio tem: nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. Até aí tudo bem, não é? Tipo de sujeito, sujeito oculto, sujeito desidencial, aula retrasada, passada. Nós sabemos que é o nós. Só que durante o anúncio, esse nós foi transformado para o agente. Aí, ó, a concordância foi mantida, não foi? Ele não disse a gente não sabemos. Ele não disse no anúncio. Ele disse a gente não sabe. Então tá legal. Embora tenha usado uma expressão coloquial, o cara do anúncio aí aproximou demais a palavra gente do leitor. Ele veio mantendo a concordância elíptica com nós, aqui ele trocou o nós pelo agente, mas ele soube fazer aí essa mudança. Diferente dessa música aqui, eu ouvi essa música, ela é muito legal, cara, é do Arnaldo Antunes, de 1995, né? Aí, talvez os pais de vocês ainda eram adolescentes, crianças, né? Ouçam a canção de Arnaldo Antunes, veja só, interessante. Eu fico louco, eu fico fora de si, eu fica assim, eu fica fora de mim, né? Então, veja que a relação entre sujeito e verbo, em alguns deles, não é? Fica meio que desconexo, mas vamos continuar. Eu fico um pouco depois, eu saio daqui. Eu vai embora, eu vai. Olha que relação de concordância meio louca, né? Porque o certo é ele. O vai sempre concordar com ele ou ela, né? Ele ou ela vai. Mas ele disse o eu. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico oco, eu fica, né? Da mesma forma que aqui. O fica combina mais com o ele ou ela fica. Né? Mas ele sempre mantendo o eu e os verbos ele não está nem aí. Ele vai concordar como se fosse o eu sempre dizendo isso. Eu fica bem assim, eu fico sem ninguém em mim. Então a única concordância que ele faz é o eu fico, não é? Não é? Realmente o eu pode dizer fico. Agora, vai e fica, a concordância tem que ser com a terceira pessoa. Mas a música, ela foi feita assim com uma intenção. Porque qual é o título? Fora de si. Se uma pessoa está fora de si, tu acha que a pessoa vai lembrar de concordar o verbo com o sujeito, pessoal?
Então a música é uma baita de uma figura de linguagem, tá bom? Uma baita de uma linguagem conotativa. A música, ela traz essa pegada de fazer sentido e brincar com as palavras, tá bom? O que significa ficar fora de si? Conclua. O título da canção é coerente com o seu assunto central? Sim, o título da canção. Ficar fora de si é perder o raciocínio, é sair da órbita natural das coisas, é não ter entendimento do que está ao nosso redor. Vamos fazer isso oralmente. Você deve ter estranhado a falta de concordância entre as palavras e termos na letra da música. Reescreva na variedade padrão da língua os versos que apresentam desvio de concordância. É aquele lá que eu já antecipei para vocês, né? Esse aqui, não é? Eu fica, né? Então, ele tinha que dizer, eu fiquei bem assim, não é? Ou eu fico bem assim. Ou então ele trocava o eu pelo ela, ou pelo ele, para você fazer essa correção. Sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural, é só aí um entendimento da regra geral, para nesses minutinhos que falta a gente ficar mais forte essa teoria. Recife e Jaboatão são cidades do litoral pernambucano. O verbo poderá ficar no singular se os núcleos do sujeito forem sinônimos. Aí já é eu te dando aí uma, vamos dizer assim, exceção. A decência e a honestidade, olha só. Então participam do mesmo campo semântico. São sinônimos. Decência, honestidade, estão no mesmo campo semântico de coisas boas. É coisa rara nessa vida, né? E aí, como ele diz, se os núcleos do sujeito forem sinônimos, o verbo poderá, então significa que se eu botasse são coisas raras nessa vida, também estaria correto. Beleza, pessoal? Então, são exceções, são labirintos que a regra vem nos trazendo. Quando os núcleos foram uma gradação, aí é uma figura de linguagem, a angústia, a solidão, a falta de companhia levou, não é? Então, isso aqui tudo você pode dizer levou, como você pode dizer levaram. Eu achei interessante trazer essas exceções, porque às vezes você se depara com ela, se bem que o foco da nossa aula é só a regra geral, né? É só a regra geral. Mas eu trouxe essa cartela para que vocês percebessem que por aí vocês vão se encontrar com esses labirintos. Quando os núcleos aparecem resumidos pela palavra tudo, nada, ninguém, o verbo também vai para o singular, se assim você quiser, tá bom? Ó, ele diz poderá, nesses casos. Então, pode ficar no plural, como pode ficar no singular. Bye, bye, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá bom? Até a próxima aula. Deus proteja.